Olá, boa noite. Boa noite. Ministro Gilmar Mendes do STF manda soltar novamente o operador do PSDB. Paulo Preto tinha sido preso hoje, acusado de voltar a ameaçar testemunhas. Tropas do Exército liberam a rodovia Regis Bittencourt em Embu das Artes, na Grande São Paulo. O protesto de caminhoneiros prossegue em alguns estados, mas na região sudeste não há mais bloqueios. E Planalto nega mudança no reajuste de preços da Petrobras. Presidente do Solidariedade e relator do impeachment de Dilma são alvos da Polícia Federal. Deputados Paulinho da Força e Jovair Arantes teriam recebido propina por fraudes no Ministério do Trabalho. Morre em São Paulo o jornalista Audálio Dantas. Como presidente do sindicato, comandou a reação da sociedade contra o assassinato de Vladimir Herzog pelos militares. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Nesta sexta, em Hora do Voto. O entrevistado do Hora do Voto é o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSDB, João Dória. Hora do Voto. Nesta sexta, 11h30 da noite. Agora você vai acompanhar todos os lances em uma mega tela. Tirar as melhores fotos e compartilhar os seus momentos. Chegou a promoção Agora Smartphone Campeão. Junte 5 selos e com mais 12 de R$ 37,99 você troca por um smartphone com tela de 5,5 polegadas, câmera frontal e traseira, entrada para 2 chips, 3 capinhas e muito mais. Isso sim é um smartphone campeão. Aproveite de 20 de maio a 3 de junho nas bancas. Agora, só o que interessa. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Hoje, no Todo Seu, a gente aprende como ser um bom anfitrião com a consultora Cláudia Matarazzo. No nosso musical, a bonitinha Alice Jugueiro interpreta canções, aliás, grandes canções, de forma impecável. Todo Seu, é hoje, 10h30 da noite. Vem que eu tô te esperando. Agora à noite, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, afirmou que o Diário Oficial deve publicar amanhã as regras adotadas pelo governo para garantir a redução do preço do litro do diesel nos postos já a partir de sexta-feira, 1º de junho. A informação foi dada após reunião do gabinete de crise. Segundo Marum, o desconto de 46 centavos de real corresponde ao corte de PIS/COFINS e valerá a partir do momento em que o posto for abastecido. O estabelecimento deverá informar ao consumidor o valor que era praticado em 21 de maio, quando começou a paralisação. Além da redução no preço do diesel, a publicação deve trazer ainda a formulação de uma tabela com preços mínimos dos fretes por tipo de carga, o que também era reivindicado pelos caminhoneiros. A paralisação dos caminhoneiros está no 10º dia. A situação vai sendo normalizada em várias regiões, mas ainda há protestos em 18 estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, na rodovia Regis Bittencourt, a Polícia Federal deu apoio a caminhoneiros que queriam deixar a manifestação em Embu das Artes. Não houve conflito. Na rodovia Anhanguera, já na chegada a São Paulo, a Polícia Militar usou bombas de gás para dispersar um protesto em apoio aos caminhoneiros. Com a interdição da via pela manifestação, 2 carros acabaram batendo e o socorro aos motoristas causou mais trânsito ainda. A situação foi normalizada no início da tarde. No Rio de Janeiro, caminhões saíram do ponto de concentração em Seropédica após a ação conjunta de tropas do Exército, da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal. A ação se repetiu no Paraná.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal fizeram a escolta de um comboio com mais de 100 caminhões que partiram de Curitiba pela BR-116, sentido São Paulo. A medida foi tomada para garantir a segurança de caminhoneiros que querem deixar pontos de protestos. Um caminhoneiro foi morto com uma pedrada em Rondônia. Em Tocantins, um caminhoneiro que tentou passar pelo bloqueio na BR-153 foi agredido com socos. O veículo também foi danificado. Hoje, durante coletiva no Palácio do Planalto, ministros criticaram os atos de violência contra caminhoneiros que querem voltar ao trabalho. A advogada-geral da União, Grace Mendonça, disse que o movimento não é mais reivindicatório. Foi preso o principal suspeito da morte de um caminhoneiro em Rondônia. José Batistella, de 70 anos, foi atingido por uma pedra na cabeça. A informação foi confirmada pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Ele disse ainda que um dos líderes da manifestação dos caminhoneiros na BR-364 também foi detido. Agora à noite, a Advocacia-Geral da União enviou ao Supremo Tribunal Federal a cobrança de mais de 198 milhões de reais em novas multas aplicadas a transportadoras que estão descumprindo a determinação judicial de liberação das rodovias. No total, as infrações já somam 339 milhões de reais. E apesar da pressão das empresas pela anistia, a AGU alega que não haverá reversão, uma vez que as penalidades não são administrativas, mas judiciais. E em São Paulo, aos poucos, o abastecimento de combustíveis e de alimentos começa a melhorar. A CEAGESP passa a funcionar 24 horas por dia e a Agência Nacional do Petróleo vistoriou hoje 25 postos. Um deles foi interditado porque o etanol e a gasolina estavam adulterados. O motorista que precisou abastecer o carro já encontrou um pouco mais de facilidade. A expectativa do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de São Paulo é de que até domingo a situação de todos os postos da região metropolitana de São Paulo se normalize. Desde o início da paralisação dos caminhoneiros, o Procon de São Paulo recebeu mais de 2.500 reclamações sobre cobrança abusiva de combustíveis. Por exemplo, ontem tinha um posto que estava cobrando R$6 no litro de álcool. Não é? Então isso é muito abusivo. Hoje, agentes do órgão de defesa do consumidor e da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, saíram às ruas para fazer uma fiscalização. Durante a crise de abastecimento, a ANP recebeu muitas queixas sobre a adulteração do combustível. A gasolina é especificada atualmente para ter 27% de etanol anidro na sua composição. Agora, alguns locais, em alguns postos, o pessoal acaba misturando o etanol hidratado na gasolina, aumentando esse percentual de etanol na gasolina. Na maior central de abastecimento do país, a CEAGESP, a expectativa é de que até segunda-feira tudo esteja funcionando normalmente. O entreposto ficará aberto para carga e descarga durante 24 horas, até 9 de junho. Durante a paralisação dos caminhoneiros, o volume de negócios aqui na CEAGESP, que é de 65 mil toneladas por semana, chegou a cair 90%. Agora, alguns produtos que tinham desaparecido já começam a voltar, como a batata, por exemplo. A saca de 50 quilos do produto está custando R$300. Nesta semana, chegou a ser vendida a 400, mas o preço médio é de R$70. A cebola estava em falta e também reapareceu nos boxes. No caso das frutas, o reabastecimento deve ser mais demorado, já que muitos caminhões que vêm do Nordeste ficaram muito tempo parados nas estradas. A qualidade do produto também deve ser inferior. Perde peso, né? vai desidratando, né? E a durabilidade fica menor também, né? Centenas de sindicalistas se reuniram hoje aqui na Avenida Paulista em ato pedindo a demissão do presidente da Petrobras e contra o aumento dos combustíveis no país.
O ato contou com a participação de várias centrais sindicais e movimentos sociais, também o MTST, Sindicato dos Professores e também muitos estudantes. O grupo se concentrou na frente da sede da Petrobras, na altura do número 900 da Avenida Paulista, sentido Paraíso. Depois teve uma caminhada e eles vieram para o lado oposto da Paulista, no sentido Paraíso, onde existe um outro escritório também da Petrobras. O ato foi convocado para protestar contra a política de preços e reajuste no valor do combustível da Petrobras e também pedindo aí pela manutenção do patrimônio e autonomia da Petrobras. O grupo gritou a todo momento palavras de ordem contra o presidente Michel Temer e também contra aqueles que pedem uma possível intervenção militar no país. A Polícia Militar acompanhou o ato e não houve incidentes. Estivadores do Porto de Santos e petroleiros de todo o país entraram em greve nesta quarta-feira. Além das reivindicações de cada categoria, os trabalhadores cruzaram os braços pedindo a redução nos preços dos combustíveis em apoio aos caminhoneiros. Em uma das principais entradas do Porto de Santos, no litoral sul paulista, os grevistas se reuniram ao lado de caminhoneiros que já estavam parados. Além da redução nos preços de todos os combustíveis e também do gás de cozinha, os petroleiros pedem o fim da importação de derivados de petróleo. O petroleiro hoje vai ao encontro com a greve dos caminhoneiros por uma soberania nacional, uma política energética voltada para o povo brasileiro. Ao menos 13 sindicatos afirmam que a greve vai ser mantida até a meia-noite de sexta-feira. Para outros, a paralisação é por tempo indeterminado. Ontem, o Tribunal Superior do Trabalho proibiu a greve dos petroleiros, estipulando multa de R$500 mil por dia a todos os sindicatos. A Advocacia Geral da União e a Petrobras chegaram a alegar que a greve causaria enormes prejuízos à sociedade. Os estivadores também defendem preços mais baixos nas bombas, mas a categoria pede ainda reajustes no salário e nos valores do vale-refeição, além de ganho real nos lucros. No mês passado, o Porto de Santos registrou recorde histórico na movimentação de cargas, aumento de quase 10% comparado a abril de 2017. O transporte de cargas já estava bastante prejudicado aqui no Porto de Santos desde o início da paralisação dos caminhoneiros. Para se ter uma noção, o Sindicato das Agências de Navegação Marítima, aqui do estado de São Paulo, estima prejuízo de R$375 milhões ao setor da navegação. Falando sobre comércio internacional, cerca de 60% de toda a mercadoria desta categoria aqui do estado passam aqui pelo Porto de Santos, chegando ao país ou saindo. Ninguém quer pagar o gás de cozinha mais caro e nem o óleo diesel mais caro, tá? Se a gente conseguir abaixar tanto gasolina quanto óleo diesel, até quem não usa o óleo diesel vai se beneficiar do óleo diesel, porque a gente transporta alimentação, a gente transporta tudo no país. O governo classificou a paralisação, que ainda persiste, como política. O Planalto negou mudança no reajuste de preços da Petrobras. O governo diz que o transporte emergencial de medicamentos foi resolvido e que o fornecimento de gás de cozinha está sendo restabelecido a partir das cidades maiores até chegar às menores. O diesel praticamente resolvido, óbvio que nós não temos ainda tudo que gostaríamos de ter em todos os postos, mas é perfeitamente compreensível que isso é um processo lento, né? Repor todo esse estoque. É importante dizer que também a Polícia Federal hoje chegou ao número de 52 inquéritos abertos, a maioria já foram intimados e prestaram depoimento e diversos pedidos de mandado de prisão, busca e apreensão foram endereçados à Justiça. E o Palácio do Planalto divulgou nota hoje, na qual afirmou que o governo vai preservar a política de preços da Petrobras. Ontem, durante uma entrevista à TV Brasil, o presidente Michel Temer havia dito que poderia reexaminar esta possibilidade. A medida é um dos pontos criticados pela paralisação dos caminhoneiros. Desde julho do ano passado, a Petrobras promove os reajustes com base na variação do dólar e dos preços do petróleo no mercado internacional. A nota oficial do Planalto diz ainda que o governo
tem compromisso com a saúde financeira da estatal. E hoje, sem citar diretamente a paralisação, a presidente do STF se manifestou em público pela primeira vez. Carmen Lúcia disse que o país vive um grave momento político e social. Também na democracia se vivem crises, mas dificuldades se resolvem com a aliança dos cidadãos e a racionalidade, objetividade e trabalho de todas as instituições, de todos os poderes. A democracia não está em questão. A democracia é o único caminho legítimo. A maioria dos brasileiros apoia a paralisação dos caminhoneiros, de acordo com pesquisa do Datafolha. 87% dos entrevistados apoiam a paralisação, 10% são contrários, 2% são indiferentes e 1% não sabe opinar. Já para 56% dos entrevistados, a paralisação deve continuar. 42% são a favor do fim. A maioria dos entrevistados, 59%, acha que a paralisação traz prejuízos. 33% acha que traz benefícios. 2% são indiferentes e não sabem responder, 5%. Para 51% dos entrevistados, houve mudança na rotina. 49% não deixou de sair. Para abastecer o carro, 37% dos entrevistados tiveram muita dificuldade, 15% pouca dificuldade, 43% sem dificuldade e indiferente, 4%. Para comprar alimentos, 10% dos entrevistados tiveram muita dificuldade, 14% pouca dificuldade, 75% sem dificuldade e indiferente, 1%. O Datafolha ouviu por telefone 1.500 adultos em todas as regiões do país. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Em nota, o Instituto Datafolha informa que a pesquisa procura representar o total da população adulta do país, mas não se compara à eficácia de levantamentos presenciais nas ruas ou domicílios. Por isso, explica o Datafolha, não adota este método em pesquisas eleitorais. Polícia Federal deflagra a Operação Registro Espúrio, que mira deputados, senadores e ex-parlamentares em esquema de corrupção no Ministério do Trabalho. No Congresso, os agentes vasculharam os gabinetes dos deputados federais Jovair Arantes e Wilson Filho, ambos do PTB, e Paulinho da Força do Solidariedade, apontado como chefe do esquema. Também houve buscas no Ministério do Trabalho e nas sedes dos partidos e das centrais sindicais, UGT e Força Sindical em São Paulo. O presidente nacional do PTB, o deputado cassado Roberto Jefferson, também é alvo da investigação. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão dos 4, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou. O Solidariedade e o PTB controlam o Ministério do Trabalho, com a indicação de quem ocupa os cargos mais importantes. No começo do ano, Roberto Jefferson atuou para que a filha assumisse a pasta, mas a deputada Cristiane Brasil foi impedida pela Justiça de tomar posse porque é condenada em processos trabalhistas. Jefferson chegou a ser preso no processo do mensalão do PT, mas teve a maior parte da pena perdoada pelo Supremo. Além dos parlamentares, o suposto esquema envolvia funcionários do Ministério, dirigentes sindicais e também lobistas e advogados que intermediavam a venda de registros para os novos sindicatos interessados. Segundo a investigação, cada um chegava a pagar 4 milhões de reais para liberar o documento no Ministério do Trabalho, muitas vezes com requisitos e prazos menores que os necessários. Na operação de hoje, foram alvos de prisão 2 sobrinhos do deputado Jovair Arantes. O secretário executivo do Ministério, Leonardo Arantes, indicado ao cargo pelo tio, e Rogério Arantes, diretor do INCRA. O PTBista foi o relator do pedido de impeachment da presidente Dilma e defendeu o afastamento dela. Segundo a investigação, também integram o núcleo político do suposto esquema o suplente de deputado Ademir Camilo Prates Rodrigues, do MDB, e os senadores Dalírio Beber, do PSDB, e Cidinho Santos, do PR, que está licenciado. Todos os políticos negam as acusações. E o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, manda soltar
encontrar novamente Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, acusado de ser o operador financeiro do PSDB. Ele tinha sido preso hoje. A nova acusação era de que ele teria reiterado ameaças a testemunhas. Segundo a Procuradoria, uma delas ligou chorando para o gabinete de uma integrante do MPF, relatando medo de depor. A filha do ex-diretor da Dersa, Tatiana Arana Souza Cremonini, também tinha sido presa. Paulo Vieira de Souza chegou a ir para a cadeia em abril, ficou 36 dias detido e depois foi solto no último dia 11, após um habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo. Agora, menos de 24 horas da nova prisão, Mendes mandou soltar o ex-dirigente da Dersa novamente. Ele é réu em São Paulo, acusado de incluir falsos beneficiários de desapropriações para as obras do Rodoanel, da Avenida Jacopêssego e da ampliação da Marginal Tietê. Ele nega. Na Lava Jato, é apontado ainda como operador do PSDB e é ligado ao senador José Serra e ao ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes, todos tucanos. O tenente Valmir Moraes da Silva, da equipe de segurança do ex-presidente Lula, prestou depoimento hoje ao juiz Sérgio Moro no inquérito sobre o sítio em Atibaia. O tenente declarou que o petista esteve cerca de 72 finais de semana no local entre os anos de 2012 e 2015. O Ministério Público Federal acusa o petista de ser o verdadeiro dono do imóvel, que está registrado no nome do empresário Fernando Bittar, amigo pessoal do ex-presidente. Morreu hoje, aos 88 anos, Audálio Dantas. O jornalista estava internado em São Paulo, no Hospital Premier, para tratamento de câncer. Audálio Dantas é um dos ícones da imprensa brasileira. Defensor dos direitos humanos, entrou para a história ao lutar contra a ditadura militar nos duros anos 70. Começou a carreira como repórter fotográfico nos anos 50, no jornal Folha da Manhã, hoje Folha de São Paulo. Foi contratado para trabalhar na revelação de filmes. 5 anos depois, estava na revista O Cruzeiro, onde foi chefe de reportagem e redator. Sensível observador do cotidiano, em 1958, durante reportagem na extinta favela paulistana do Canindé, Audálio descobriu e editou os primeiros textos de Carolina Maria de Jesus, uma mulher pobre e negra que em seu diário descrevia seu dramático dia a dia. Nascia o famoso livro dela, Quarto de Despejo. Em 1975, 2 episódios mudaram a vida de Audálio Dantas. Em maio, assumiu a presidência do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Audálio, que já era um profissional consagrado, liderou um grande movimento das redações, que recolocou o sindicato na luta pela liberdade de expressão e defesa dos direitos humanos, temas abafados pelos seguidores da ditadura militar imposta em 64. Apenas 5 meses depois, o maior desafio. Vladimir Herzog, outro grande jornalista do período, foi assassinado no Centro de Torturas do Exército em São Paulo, o DOI-CODE. Primeiro, o espanto e o abatimento, no velório e no enterro. Depois, a força e a coragem para superar o medo e denunciar mais um crime do aparelho de repressão. No 7º dia da morte, 31 de outubro, um histórico ato ecumênico na Catedral da Sé. Sob imensa tensão, com agentes de segurança infiltrados dentro e fora da igreja, Audálio orientou a todos para que saíssem com calma, sem aceitar provocações. Eu quero fazer um apelo como a última homenagem, neste momento de dor para todos nós, ao nosso irmão morto, ao homem morto. Saiamos em silêncio, saiamos e aguardemos o caminho da paz. Audálio agigantou-se e tornou-se uma das mais importantes referências dos democratas, que não suportavam mais tanta violência do regime militar. Tempos depois, ganhou os prêmios Jabuti e Juca Pato, da União Brasileira dos Escritores, como intelectual do ano, pelo livro As Duas Guerras de Vlado Herzog. Por sua constante luta em favor dos direitos humanos, foi premiado pela ONU. Audálio foi o primeiro presidente eleito por voto direto da Federação Nacional dos Jornalistas. Com grande atividade sindical, foi eleito deputado federal pelo MDB. Foi vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa.
Ainda teve passagem pela Fundação Casper Líbero como conselheiro curador e pela Fundação Ulisses Guimarães. Foi casado 3 vezes. Do relacionamento com Iraci, teve o filho José. Com Marta, a Ana. E com Vanira Kunk, atual mulher, Mariana e Juliana, que também é jornalista e é chefe de reportagem do jornalismo da TV Gazeta. Audálio deixa muitas lembranças, mas uma é inesquecível: o seu compromisso permanente com a democracia. A luta contra a censura, a denúncia das arbitrariedades da ditadura, a ida à rua junto com os grevistas do ABC, tudo aquilo que contribuiu aos grandes comícios das eleições diretas, tudo isso contribuiu para que eu considere que a minha atuação, a minha passagem pela vida não foi em vão. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu hoje um dos suspeitos de participação no assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista dela, Anderson Gomes. Tiago Bruno Mendonça, conhecido como Tiago Macaco, foi preso por suposta participação no assassinato de Carlos Alexandre Pereira, ex-colaborador do vereador Marcelo Siciliano, do PHS. Alexandre foi morto em abril deste ano, dias depois do assassinato de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, em 14 de março. A Polícia Civil do Rio investiga se o crime tem relação com o caso da parlamentar do PSOL. Ele teria sido responsável por clonar a placa do carro usado no crime e de vigiar os hábitos de Marielle por vários dias. O relato é de uma testemunha que trabalhava para as milícias da Zona Oeste, mantidas sob proteção policial. Segundo o depoimento, o vereador Marcelo Siciliano foi um dos mandantes do crime, ao lado do ex-policial militar Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando de Curicica, que está preso apontado como chefe dos milicianos na Zona Oeste. O Tribunal Regional Federal de Porto Alegre manteve hoje a condenação do ex-governador Sérgio Cabral, sentenciado a 14 anos e 2 meses de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção nas obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Essa é a primeira vez que Cabral é condenado na segunda instância. Ele é réu em 23 processos na Justiça Federal. O Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 0,4% no primeiro trimestre deste ano em relação ao quarto trimestre de 2017. Segundo o IBGE, o PIB dos primeiros 3 meses de 2018 totalizou R$1,641 bilhões. Este foi o 5º resultado positivo após 8 quedas consecutivas nessa base de comparação. A comparação com o primeiro trimestre de 2017, o PIB avançou 1,2%. Hoje, o paulistano teve mais um dia típico de outono, com temperaturas amenas. E com o feriadão à vista, o que todo mundo quer saber é como fica o tempo nos próximos dias. Mariana Armentano conta pra gente. Para a capital, como a frente fria que avança pelo sul do país só chega aqui no sábado, até lá continua tudo muito parecido. Nessa madrugada teremos mínima de 13 e máxima amanhã à tarde de 25 graus. Na sexta, a máxima se mantém nos 25 com o tempo ainda aberto, mas no sábado a frente fria chega e provoca chuvas a partir da tarde. Os termômetros devem ficar entre 16 e 26 graus por aqui. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você e boas férias, Gabriel. Tchau, Juliana. Mas vai ser rapidinho. Dia 11 de junho eu estou de volta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e assista agora a Rony Von no Todo Céu. Bom feriado. Nesta sexta, 11h30 da noite, Maria Lídia entrevista o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, João Dória, em Hora do Voto. Assista agora, Todo Seu.